Vamos lá então. Você já reparou que existe um padrão que se repete muitas das vezes na tua vida? Às vezes quando você encontra ali um relacionamento legal, você quer ser feliz, vamos dizer, no amor, encontra uma pessoa legal, de repente alguma coisa não dá certo, aquele relacionamento acaba, ou quando você começa a ganhar dinheiro, quita suas dívidas, logo em seguida você tá afundado em dívidas novamente, você tá apertado, você não entende por que aquilo acontece. Ou às vezes até no campo profissional isso acontece muito também, quando você tá prestes a ganhar aquela promoção, você sabe que seu nome é o próximo da lista, e aí, de repente, por alguma razão, você falta uma reunião importante, deixa de entregar um determinado relatório ou algo do tipo, e aquela promoção que você tanto esperava vai por água abaixo. E aí você pensa assim, poxa, né, dei azar. E eu vou te falar que não tem nada, absolutamente nada de azar nisso. E se eu te dissesse que existe um termostato dentro da sua mente que ele é programado para te manter exatamente do jeito que você está, exatamente onde você está e da forma como você está. Hoje a gente vai falar sobre autossabotagem, mas tem um papo rápido sobre autossabotagem, e você vai ver que a culpa não é do seu chefe, não é do governo, não é do sistema, mas de alguém que dorme todo dia com você aí dentro da sua cabeça, você mesmo. Para começar, para você entender por que muitas das vezes você literalmente chuta o balde, quando as coisas estão dando certo, quando está tudo bem, você tem que entender primeiro uma coisa. Por mais duro que pareça, uma frase forte, mas o seu cérebro ele não foi programado para te ver feliz. Ele foi programado para que você fique bem onde você está. Ele quer que você sobreviva. E para a biologia, sobrevivência é igual familiaridade. Para a tua mente, para o teu cérebro, um lugar desconhecido, algo desconhecido é perigoso e o conhecido é seguro. Então imagina a situação que você já vive 10 anos, por exemplo, num perrengue danado financeiro ali. De repente você começa a ganhar dinheiro, sua vida começa a mudar, você começa a fazer novas amizades, frequentar novos lugares, o seu cérebro acende, de certa forma, um sinal de alerta. Ele pensa assim, ué, eu tô acostumado na correria, eu tô acostumado a correr para lá e para cá, a escolher os boletos que eu vou pagar, a batalhar para poder ganhar o mínimo de dinheiro e agora tem dinheiro sobrando. Opa, tem algo de errado. Isso não é familiar para mim. Minha vida toda eu vivi no perrengue, eu vivi no aperto. E aí então ele vai buscar uma forma, isso tudo que eu tô te falando é inconsciente, tá? Ele vai buscar uma forma de te fazer retornar àquele estado anterior que para ele é familiar. E sendo familiar, para ele é seguro. Assim, é bizarro, é realmente bizarro, eu reconheço. Você destrói o paraíso que você vive, porque o mapa que você conhece é o mapa do inferno. Soa realmente estranho isso tudo que eu estou te falando, mas tem tudo a ver com autossabotagem. Eu atendo alguns casos, algumas pessoas, sempre estou atendendo, e alguns casos me chamam a atenção. Eu tive um paciente, uma pessoa que eu atendi, que ele era um empresário, ele tinha uma empresa, tem, né, até hoje uma empresa que presta serviços e tal, e entre outras questões da vida dele, ele me trouxe essa situação de que ele sempre sente que tá ali remando, patinando, sabe, na empresa. A empresa nunca sai do lugar, não avança para onde ele gostaria de ir. E a gente começou a conversar ao longo dos encontros, ao longo das sessões ali, e eu fui vendo que toda vez que ele chegava perto de fechar algum grande contrato ou aumentar a estrutura da empresa dele, ele parava, travava de alguma forma, e com o tempo a gente foi vendo que o que ele tinha medo, na real, dentro dele, no inconsciente dele, não era medo do fracasso em si, era medo do sucesso. Parece estranho, mas não. Porque, no caso dele, o sucesso para ele representaria mais responsabilidade, talvez lidar com mais pessoas, mais compromisso, menos tempo, e aquilo dava um certo pavor, porque ele está acostumado com aquela vida que é confortável, mas ele também ao mesmo tempo poderia ir mais além, poderia ter uma situação financeira melhor. Mas o medo dele não era do fracasso, e sim do sucesso e das responsabilidades que viriam junto com esse sucesso. E esse fracasso, vamos dizer assim, não gosto muito dessa palavra, vamos dizer, esse fracasso ali momentâneo desse meu paciente estava na realidade protegendo ele de um medo maior que ele tinha, que seria lidar com um desconhecido. Como seria a vida dele com a empresa dele maior? O que poderia acontecer? Será que ele poderia ser vítima de roubos, assaltos, enfim, ou alguma coisa do tipo, aborrecimentos, processos, enfim? Isso tudo girava e gira, né, ainda, nesse paciente ainda gira no inconsciente dele. O importante é que a gente já identificou isso. Tá ok, Troiac, entendi o que tá acontecendo, tá bom, pode ser, eu tenho algum medo inconsciente, alguma coisa que me auto-sabota ali de uma forma que eu não consigo controlar. Mas o que a gente pode fazer? A primeira coisa que eu te digo é dar o nome pro monstro. Assim, quando você sente que um padrão
de autossabotagem, algo que te prejudica, que te atrapalha a avançar, está se repetindo na tua vida, mentaliza, vê o que está acontecendo e dá um nome para ele. Realmente, um nome para o monstro. Fala assim, olha, eu tô realmente deixando de ir na academia por essa e essa razão. Ou não consigo entregar esse relatório porque, poxa, inconscientemente eu tô pensando ali que, ou até de uma forma até consciente de que, poxa, sendo promovido eu vou ter que viajar mais, vou ficar longe ali talvez da minha família, ou então vai me dar novas responsabilidades e eu não sei se eu tô preparado. Nomeia a sensação, o sentimento que está passando dentro da sua cabeça. Você dando nome a esse monstro, identificando o que está acontecendo, nomeando realmente o que está acontecendo, olha, eu vou te dizer uma coisa, o feitiço vai acabar. Uma outra coisa que você pode fazer é aumentar conscientemente a sua tolerância à felicidade. Soa estranho também, mas muitas das vezes você vai pensar assim, poxa, ganhei um aumento, caramba, mas agora, meu carro tá quebrando, ou então, poxa, que pessoa legal que eu conheci, que eu tô me relacionando, será que vai dar certo? Será que assim, se essa pessoa de repente não gostar mais de mim? E se ela desistir de mim? Se ela ver que eu não sou tão boa ou tão bom assim? Para com isso. Se dê a chance de ser feliz, se dê a chance de mentalizar, de sentir essa felicidade. Uma forma de fazer isso é exatamente mentalizando, é você parar, respirar, calma, respira, pensa, sente a felicidade, sente o potencial, sente o futuro legal dentro que pode acontecer para você ali. Não tenta se auto-sabotar, não tenta pensar em o que pode dar errado, mas sente, vivencia nesse primeiro momento ali na sua mente o que pode dar certo, como isso pode dar certo e como a sua vida pode melhorar nesse campo específico que você tem esse problema ali com a sua autossabotagem, enfim. E uma outra coisa que você pode fazer é parar e se perguntar mesmo com sinceridade, o que eu tô ganhando com esse fracasso, com essa autossabotagem? O que eu tô ganhando é exatamente isso que você entendeu. O que eu tô ganhando não fazendo o que eu preciso fazer. Você identificando isso, você respondendo essa pergunta, você vai entender. Muitas das vezes tem pessoas que, ao não conseguirem, por exemplo, estudar para um concurso ou uma promoção, ele está ganhando mais tempo, menos responsabilidade. Ou às vezes está ganhando ali, se ele está ganhando atenção de alguém, do tipo um carinho, não, vamos lá, você merece, vou te ajudar, uma atenção daqui a pouco de alguém. Enfim, uma série de coisas, não está ganhando responsabilidade, não está ganhando notoriedade, no sentido até ruim, às vezes, né, nós consegue passar ali como uma planta, né, totalmente despercebido, as pessoas não dão atenção com isso, não tem cobrança. Você tem que pensar, olha, o que eu estou ganhando ao não conseguir o que eu desejo? Algum ganho, mesmo que inconsciente, você fazendo um trabalho de meditação ali, você vai conseguir achar. Você tem. Agora, a resposta que você tem que dar para você mesmo é a seguinte: o que pesa mais? Isso vale a minha vida? Isso vale o meu futuro? Como isso pode... Como será a minha vida? Né? Perguntar assim, como será a minha vida se eu conseguir o que conscientemente eu quero, mas inconscientemente eu me saboto? E o contrário também. Como vai ser a minha vida se eu não fizer o que eu tenho que fazer e se eu ceder ao que me auto-sabota, ao que me atrapalha? Faz esse trabalho, visualiza os dois cenários, realmente de uma forma bem clara na tua frente, e isso vai te ajudar a decidir o que vale mais a pena, o que você realmente quer fazer e o que você precisa fazer para melhorar. E para de culpar o universo ou Deus, isso aí é assim porque Deus quis. Cara, não é, entendeu? O universo, vamos dizer assim, ele tá doido para te dar o que você quer. O sol nasce todos os dias, né? E se põe, você tem a chuva, você tem água caindo do céu, você tem alimento, você tem, se você estiver bem, você tem saúde ali. Então o universo está dando tudo que você precisa. Algumas pessoas falam, isso é desígnios de Deus. É uma desculpa, né? Deus, ele quer que você seja feliz, ele te criou para ser feliz, né? E Deus vai me ajudar, ou espero um milagre divino. Muita gente fica esperando milagres divinos. Eu sempre falo que Deus, ele já nos ajudou, nos deu a vida, né? Nos deu saúde, nos deu o cérebro para a gente poder pensar e tomar decisões racionais. E ele também é um ser, né, muito atarefado, né? Problemas que a gente tem aí, as crianças passando fome na África, diversas guerras, injustiças que acontecem no mundo. Ele não vai parar tudo que ele está fazendo para poder olhar para você que muitas das vezes está procrastinando, está se auto-sabotando e não quer ou não faz nada para melhorar nesse sentido. Identifica aí na sua mente, no seu pensamento, em que área você está se auto-sabotando. É numa dieta, é no amor, é
no âmbito profissional. E para poder te conhecer melhor, escreve aí no comentário do vídeo o seguinte: estou me sabotando na área X por conta do motivo Y. Trazer isso para a luz vai te ajudar bastante. Aqui no canal Neurivida, a gente vai estar sempre trazendo conteúdos como esse, ligado à psicologia, psicanálise, neurociência e sua aplicação prática. A gente vai buscar entender como a nossa mente, como o nosso sistema, tanto físico, na parte do hardware, como o software, né, funcionam e como a gente pode utilizar essas ferramentas, ou até alguns hacks, né, para reprogramar nossa mente ao nosso favor nas áreas de relacionamentos, saúde, carreira, etc. Se esse vídeo foi legal, te agregou algum conhecimento e você achar que foi legal, deixa o teu like, porque isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas, e segue o canal para a gente poder estar sempre tendo outros bate-papos como esse.